Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui do meu canal Bruno Cripto BR. Hoje vamos falar sobre o fechamento semanal que aconteceu ontem, como eu mencionei no meu último vídeo. Eu estava em viagem e no domingo à noite eu estaria em trânsito, então eu não ia conseguir fazer análise de fechamento, mas estou aqui para comentar o fechamento que aconteceu e o que a gente pode esperar mapeando o cenário técnico e o macroeconômico para essa semana que está só começando. Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E vamos direto ao assunto aqui, porque tem bastante coisa para a gente falar. Primeiro vamos falar sobre o cenário macroeconômico. Pessoal, essa é uma semana marcada por discursos, tá? Nada de muito impacto no cenário macroeconômico quanto a indicadores. Hoje aconteceu o discurso aqui de um dos membros do Fed, mas não muito relevante, tá? Esse membro aqui. Daí nós vamos ter o discurso do Barr, que é o vice-presidente, tá? De supervisão do Fed, na terça-feira, às 15h45, então muita atenção. Na quarta-feira, nós vamos ter aqui divulgação de alguns dados como estoque de petróleo, mas isso não é relevante para as criptomoedas, então eu não ficaria muito ligado. Na quarta-feira, agenda bem tranquila, tá? Daí, como toda quinta, nós temos os pedidos iniciais e contínuos, seguro-desemprego. Não espero volatilidade, a não ser que venha um contexto extremo, tá? Aí, a gente tem que ficar ligado nisso aqui, ó, produção industrial. Porque a produção industrial mostra como está a saúde, né, das indústrias americanas e se nós podemos ou não ver uma recessão americana. Também, na quinta-feira, começa o simpósio de Jackson Hole, tá? Que é uma conferência onde várias pessoas importantes, inclusive o presidente do Fed, Jerome Powell, vai falar nessa conferência na sexta-feira. Na quinta-feira, também temos indicadores referentes ao mercado imobiliário. Nada muito relevante, mas vamos ficar ligados para caso venha algum contexto extremo. E aí, na sexta-feira, que vai ser o dia mais importante na minha visão, tem aí o discurso do Powell lá nesse simpósio em Jackson Hole, tá? Então vamos ficar ligados às 11 horas da manhã na sexta-feira. Lembrando que o cenário macroeconômico eu vou atualizando vocês diariamente lá no meu grupo gratuito do Telegram, Panorama Bruno Cripto. O link vai estar aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Então vamos passar para uma análise do Bitcoin aqui agora. Bitcoin não mudou muita coisa da minha última atualização para vocês, então eu vou começar uma análise do zero, olhando o contexto semanal, para que a gente possa construir essa linha de raciocínio juntos, beleza? Só acertar aqui a minha média móvel, adicionando outras médias, como a média de 9, média de 200 períodos. E no gráfico semanal, turma, olha só, nós temos o Bitcoin que fechou, né, a semana passada, ontem às 21 horas, com uma leve queda de 0,49%, mapeando esse candle aqui, né? O preço da semana abriu, foi para baixo, foi para cima e depois fechou basicamente na mesma região. Então essa é a segunda semana que o preço permanece no mesmo nível, só que na semana anterior teve bastante volatilidade, é o tamanho desse pavio aqui embaixo, né? Já essa semana a volatilidade foi menor e agora, por enquanto, o Bitcoin com uma leve alta de 1%, né? O que a gente espera como catalisador do preço essa semana? Rompimento da máxima ou da mínima da semana passada, tá? Então já vamos marcar esses dois pontos que a gente pode considerar como gatilhos. Vou colocar aqui como linhas laranjas, tá? Gatilho para alta, rompimento dos 61.150 dólares aproximadamente. Gatilho para baixa, rompimento dos 56.250 dólares. Enquanto o Bitcoin não romper um desses dois níveis, eu vejo, na verdade, ele continuando nessa indefinição, tá? Trabalhando dentro desse range, ok? Agora, nós temos aqui alguns pontos importantes, que pensando no contexto da queda, que se perder o gatilho inferior aí, né, para o contexto de baixa, nós vamos passar a olhar para essas linhas aqui que eu vou destacar com as linhas brancas, que são suportes mais importantes do Bitcoin. São 3 regiões que o Bitcoin poderia testar. Na minha visão, menor probabilidade que a terceira região seja testada, né? Mas vamos destacar aqui. Primeiro, 53.600 dólares. Posteriormente, 49.600 e aí os 44.900, 45 mil dólares, que é a média de 100 semanas, poderia ser testada caso esse cenário de baixa se intensificasse. Mas, por enquanto, isso é de menor probabilidade, mas cabe a mim aqui passar para vocês esse viés, ok? Agora vamos para o gráfico diário para a gente mapear aqui o seguinte, ó. Observe que esse ponto de gatilho que eu marquei ali para o contexto de alta também
é a região da média de 100 períodos, essa linha branca, o que mostra pra gente que o rompimento desse nível de fato é muito importante. Todas as vezes que o Bitcoin rompe a média de 100, a gente sabe que a gente vê o movimento mais forte dele. E caso ele conseguisse romper, o seu alvo imediato, né, no contexto da valorização, vou destacar aqui com as linhas verdes, seriam essas duas linhas aqui, entre 60 mil, na verdade 65.500 dólares, posteriormente até os 68.500, e vocês sabem que a gente tem uma barreira muito importante nessa faixa dos 71 mil dólares aproximadamente, tá? Então, com o rompimento da parte superior, alvos em verdes, com o rompimento da parte inferior, que é o suporte, alvos com as linhas brancas. Então a semana começa com um cenário um pouco indefinido. Agora, falando aqui no gráfico de 4 horas, eu tenho pistas, sinais muito positivos aqui, porque é o seguinte, pessoal, olha só. O preço do Bitcoin ele fez esse movimento de alta aqui, né? Daí ele fez essa tendência de baixa, que é uma retração no curtíssimo prazo, que eu acabei de destacar com essa LTB. Observe que se a gente traçar uma Fibonacci aqui, ó, o preço chegou a testar a região muito próxima de 0,5, então muito positivo isso. Um outro catalisador, aqui nós temos um fundo aqui, um fundo ascendente, aí o preço foi lá em cima, formou um fundo ascendente aqui mais uma vez, tá? E no gráfico intradiário, a gente já começa a ver aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro também, com formação de fundo ascendente aqui. Então, várias indicações no intradiário de que o preço está formando uma base, né, nessa região, se consolidando para ganhar tendência e romper essa LTB que eu deixei destacada aí para vocês com a linha verde, tá? Então, não queira adivinhar o que vai acontecer, tá? Aguarde o rompimento de uma dessas duas regiões para você ter uma melhor direção e saber como se posicionar de fato quando esses rompimentos estiverem acontecendo, perfeito? Se esse viés mudar com um contexto muito rápido, eu vou atualizar vocês lá no meu grupo do Telegram, lembrando que o link vai estar aqui. Avançando aqui, vamos falar sobre a Ethereum, pessoal. Vamos limpar o gráfico aqui em Ethereum também, mas antes de eu falar sobre a Ethereum, eu quero te fazer um convite. Agora em setembro eu vou iniciar uma nova turma da minha mentoria, onde eu atendo 5 pessoas por vez aí nessa mentoria, né? Tem um acompanhamento de 2 meses comigo para, seja lapidar o seu portfólio, seja montar uma estratégia para você que quer ser um trader, enfim, eu vou entender a sua necessidade e nós vamos montar um plano de ação em cima do que você precisa, totalmente personalizado, tá? E para você entender um pouco como funciona essa mentoria, eu estou oferecendo sessões estratégicas no Meeting, onde você vai sentar comigo numa sala de reunião. Vamos bater um papo sem compromisso nenhum, você vai explicar o que você vem fazendo, o que está dando certo, o que está dando errado, qual que é a sua necessidade, tirar dúvidas, se aproveita para poder extrair informações de mim sem nenhum tipo de compromisso e nesse momento eu também aproveito para te explicar como funciona a minha mentoria, qual que é o custo, como é a dinâmica, de que forma que eu poderia te ajudar, levando em consideração tudo que você compartilha comigo. E aí, se fizer sentido, seguimos juntos nessa mentoria, tá? Então eu vou deixar o formulário abaixo desse vídeo aqui para você se inscrever, lembrando que isso não tem nenhum tipo de compromisso, a sessão é totalmente gratuita, tá? E aí você se inscreve, eu vou te chamar para um papo para a gente marcar essa primeira sessão estratégica, tá bom? Lembrando que as vagas são limitadas, estou começando agora, tem 5 vagas ainda, vou atualizando vocês quanto à disponibilidade das vagas, beleza? Então falando sobre Ethereum aqui também, deixa eu acertar as minhas médias, ok? E a Ethereum, pessoal, ela consolida em ponto de retração de Fibonacci, é o fator positivo aqui de Ethereum, veja só, ela testou 0,68, agora consolida em 0,5, fechou a semana também com um cenário indefinido, mas pelo menos um corpo real um pouco mais cheio, né, do que o do Bitcoin. Ela tem esse forte apoio aqui, ó, na média de 100 semanas, que também é o ponto de retração que vocês viram. Ethereum tem uma tendência de baixa aqui, ó, que ela precisa romper ainda, superar, tá? E aí a gente tem que ficar ligado nisso, porque ela pode vir testar aqui, o que é muito interessante. Outro nível que ela pode testar é essa região da média de 9, que tem uma confluência ali com a média de 21 períodos, na casa dos 2.888 dólares. É um ponto importante a ser monitorado de perto aí, porque é a resistência, né? Na verdade são duas as resistências que ela precisa romper, tá? Essa faixa de 2.888 até 3.100 dólares. O lado positivo, galera, é que a Ethereum está mais perto do suporte do que das resistências. Então se você não tem nada de Ethereum, já consideraria uma posição, né? Porque ela pode se valorizar até essas resistências, a gente está falando de uma alta entre 10 até 17, 18%. Então traz uma relação risco-retorno interessante, até porque se você se posicionasse agora, o seu stop estaria aqui abaixo, ó, desse ponto de apoio aqui, desse suporte, que dá algo próximo aí a 5%. Então se você não tem nada
de Ethereum, considere adicionar Ethereum ao seu portfólio. No gráfico intradiário, ela dá aquela mesma sinalização do Bitcoin, fundos ascendentes, então para mim, Ethereum bem interessante aí para iniciar a semana posicionado, mas lembrando que se o Bitcoin perder esse ponto de apoio, 56.200 dólares, nós vamos ver correções mais acentuadas. Agora, trazendo a minha opinião pessoal, eu acredito que o preço do Bitcoin está consolidando para já voltar acima dos 60 mil dólares, se consolidar acima desses 62, romper essa resistência aqui, para a gente caminhar para o mês de setembro de alta. E você precisa estar preparado com isso, perfeito? Lembrando que existe uma diferença entre o que eu acho que vai acontecer e sim com o que de fato vai acontecer. É por isso que eu deixo essas regiões de gatilhos para vocês não irem pelo que eu acho e sim pela própria ação do preço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de análise semanal. Não esqueçam de deixar aqui like, se inscrever no canal e também se inscrevam na minha mentoria, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito para vocês. Vejo vocês em um próximo vídeo, valeu e até a próxima!